Olá, galera! Oi de novo! Sejam bem-vindos a mais uma aula da matemática. Aqui é a professora Ju. E aí, você, não sei o seu nome, mas você está aí comigo. Não largue mão, não desista de nós, tá bom? Nós vamos aprender juntos, tá bom? Caderno na mão, caneta, lápis, borracha, pronto pra gente aprender e deslanchar na matemática. Feito isso? Vamos lá? Vamos lá para quê? Para o nosso recado, né? Porque sempre tem que ter, porque sempre tem alguém esquecendo. A gente precisa estar lembrando todo dia vocês, que vocês têm que acessar o Classroom, tem que fazer atividade obrigatória. Se você está me vendo pela TV, tem que organizar o seu materialzinho lá na sua pasta, no seu pacote, não sei como você organiza, para levar na escola. Tem que lembrar, né? E tem que fazer, ok? Lembrados, vamos lá para a próxima. O que nós vimos na aula passada? Nós trabalhamos com alguns conceitos, alguns exercícios que nós trabalhamos gráficos e tabelas. Vocês lembram? Leitura de gráficos e tabelas, que é bem importante. E dentro disso trabalhamos com algumas questões da prova Paraná. Para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, basta que a gente leia corretamente as questões, tá bom? Mas lembra que eu falei que hoje era algo muito legal? Nós vamos trabalhar com a parte estatística, uma parte da matemática bem legal. Nós vamos ver o que é estatística, o que é uma população. Ai, professora, eu já sei. População da matemática, fique quieto, não sabe ainda não. E o que é amostra, tá bom? Vamos ver? Então, olha lá. A estatística é uma parte da matemática em que são estudados métodos para coleta, organização e análise desses dados de diferentes áreas, pode ser de qualquer tipo de área, visando a tomada de decisões. Então você acha que o povo toma decisões baseado na vontade? No que tomou de café da manhã? Não, é baseado em dados, em números. E isso quem faz é, nós, matemática, parte da estatística, certo? Daí existe uma faculdade de estatística. Vai lá pesquisar, vai que de repente você se encontra nela. Realizamos uma pesquisa estatística quando? Quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que pode ser pessoas, resultados, objetos, pode ser tanta coisa, é tão abrangente, engloba tanta coisa, e as pessoas acham que é só matemática, né? Você consegue se meter na área de todo mundo através da estatística, porque eles precisam de dados para poder tomar decisões. E esses dados é de características específicas. Tá meio confuso? Vamos caminhar que você já entende. O que seria essa população? Não é o povo lá da geografia que você estuda, tá bom? População aqui é o conjunto de todos os elementos que têm a mesma característica do interesse. Isso dentro de uma pesquisa. Então vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa. O que é população? É todo mundo que tem a mesma característica lá dentro, que eu vou pesquisar, ok? E o que é amostra? Amostra é um pedaço, é uma porção pequena. Quando temos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar essa pesquisa por meio de uma amostra que representa essa população. Vamos ver alguns exemplos disso? Um exemplo bem legal, lá da biologia. Você já teve que fazer exame de sangue? Já teve? Ou já doou sangue? Doar sangue vocês não podem ainda, né? Depois que vocês tiverem mais de 18, pensem nisso, é bem importante. Salva vidas. Olha aqui, exemplo. Para saber como todo o seu corpo está funcionando em relação, por exemplo, à presença de leucócitos. Ai, professor, o que são leucócitos? São glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Eles que ficam lá lutando contra bactérias e vírus que querem invadir o nosso corpo. Então, se eu quero fazer e saber como o meu corpo está funcionando em relação especificamente a essa característica, a gente pega uma amostra do sangue. Você vai lá no laboratório e eles coletam uma seringa, um pouquinho de sangue, certo? Uma quantidade pequena que dará as características do total, do corpo inteiro. Então, olha aqui o que acontece. Vamos ver o que é população e o que é amostra nesse exemplo. População, todo o sangue do seu corpo, certo? Se você pegar um sangue da veinha da cabeça ou lá da veinha do pé, vai dar as mesmas características, ok?
Toda a população, então, seria todo o sangue no nosso corpo. Em média, temos o quê? Uns 5 litros de sangue, tá bom? O que é a amostra? A amostra é um pouquinho que é pego, ok? Aquela seringuinha lá que, sei lá, dá 10, 15 ml. Depende do exame que você vai fazer, né? Dá um pouquinho só. Então, o pouquinho que você tira é uma amostra. E baseado naquela amostra, eles fazem toda a análise para saber como está o funcionamento de todo o seu corpo. Olha que legal. Legal isso, né? Eu acho muito interessante. Então, só para a gente fixar. População é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta alguma característica comum. Todo mundo, tá? Amostra. A amostra é um subconjunto, ele é menor do que a população, ele está dentro. Uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Lembra do sangue, ok? Um pouquinho de sangue tem a mesma característica que todo o nosso sangue. Ó, um exemplo aqui, ó, em desenho, que é fácil a gente lembrar de imagem. Tá aqui toda a população. Todas essas pessoas têm umas características em comum. Mas eu não preciso pesquisar com todo mundo. Eu pego só uma porçãozinha, um pouquinho, que se chama amostra, ok? Você vai na loja de perfume, eles não dão amostra grátis? É um pouquinho que tem a mesma fragrância de você comprar o perfume inteiro. Tá pegando, né? Muito bem, você é inteligente. Então, você é inteligente, vamos ler esse exercício 1 e você vai dar uma pensada agora. Ele diz assim, ó, uma empresa está verificando a pertinência da implantação de uma consultoria nutricional para os seus funcionários. Olha que chique, muito chique isso. Uma das pesquisas realizadas foi em relação à massa. Massa é o nosso peso, gente. É errado falar peso, tá bom? Peso é uma força, é massa. Mas a gente acaba falando peso, né? Que seja. Em relação à massa dos seus funcionários. Para isso, pesquisaram 50 trabalhadores dos 250 funcionários registrados na empresa, ok? Com base nessas informações e nas anteriores que nós vimos, eu quero que você me responda qual é a população nessa pesquisa e qual é a amostra. É com você.
Conseguiu entender essa pergunta? Então, ó, população, todo mundo que tem essa característica, ou seja, ser funcionário da empresa. Amostra, são aqueles que foram pesquisados. Então, vamos ver ali, ó, qual a população? A população é todos os funcionários da empresa, ou seja, se ela possui 250 funcionários, então a população nesse caso é 250, ok? E a amostra? A amostra são aqueles que foram pesquisados. Ó, foi feita a pesquisa com 50 funcionários, logo a amostra utilizada foi de 50, ok? Deu para entender? A amostra é um pedacinho do total, tudo bem? Então, vamos ver aqui o que significa mais algumas palavrinhas bem importantes. Ó, algumas pesquisas necessitam que toda a população seja investigada. Ou seja, você não pode pegar um pedaço. Você vai ter que pesquisar todo mundo, tá bom? E esse tipo de pesquisa é chamada de censitária. Você já ouviu falar em censo? Isso, censo é o que é feito, a contagem da população de tempos em tempos, certo? Então, essa é uma pesquisa censitária, porque é feita a pesquisa com toda a população, no caso, brasileira. Falando em Brasil, no Brasil a cada 10 anos é feita essa pesquisa, esse censo, onde eles vão de casa em casa e fazem um monte de perguntas para a gente lá. É realizado o censo demográfico pelo IBGE. Nós já conversamos um pouquinho sobre o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você quiser algum dado numérico, estatístico do Brasil, entra lá no site e procura. É bem legal da gente brincar lá, tá bom? Tem o chamado Duque IBGE, que é a parte específica para crianças e para jovens. Ó, se você precisar, vai lá buscar essa informação. O censo tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Então, por isso que eles vão lá na casa da gente e perguntam quantas pessoas moram aí, se vocês têm geladeira, se tem casa própria, se tem carro. E baseado nessas pesquisas, eles vão tendo uma relação, eles fazem análise desses dados para saber a condição de vida da população. Legal, né? O próximo censo estava previsto para agora, né? Julho de 2020, mas não foi possível devido à pandemia. Então, provavelmente, ano que vem nós teremos um censo. Então, você vai lembrar dessa aula, viu? Censo é a pesquisa onde não se pega amostra, se pesquisa com todo mundo. Então, vamos lá. Nem todas as pesquisas são censitárias, ou seja, nem todas as pesquisas nós perguntamos para todo mundo. Por quê? Isso ficou fácil, né, gente? Porque é difícil, né? Como é que você vai perguntar para todo mundo? Demanda, gente. Vamos imaginar Brasil? Bem grande, né? Vamos imaginar Brasil. Todo ano tem que perguntar para toda a população como ela está. Pensa quantos agentes coletando essas informações. Quanto vai demandar de dinheiro, de tempo, né? A dificuldade para coletar, os lugares com difícil acesso. Então, é complicado toda a pesquisa ser censitária. Por isso que a gente faz pesquisa por amostra. Nós utilizamos um pouquinho que vai nos dar as características de toda a população, certo? Então, ó, por exemplo, numa campanha eleitoral, não tem como pesquisar todo mundo. Ó, para presidente do Brasil, as pesquisas de intenções de voto são atualizadas toda semana. A gente vê os resultados das pesquisas, né? Para que isso ocorra, é necessário pesquisar uma parte dos eleitores. Não tem como pesquisar todo mundo toda semana, senão já vai ter terminado as eleições e a primeira pesquisa não teria sido nem terminada ainda. Então, tem que ser feita por amostra, mas essa amostra ela tem que representar o total, para ela valer, tá bom? Para isso, ao escolher uma amostra, é importante garantir que ela seja representativa. O que é representativa, gente? Precisa que ela tenha as mesmas características da população. Ou seja, você não vai num grupo específico e pergunta para todo mundo ali. Você pergunta para um ali, outro lá, outro lá, outro lá, e você vai ter as características gerais, certo? Olha aqui, ó, coloquei um exemplo aqui, ó, um pedaço de rocha. Os geógrafos que precisam pesquisar de uma rocha, o que eles fazem? Vão lá, tiram um pedacinho e analisam esse pedacinho de rocha que representa as características de toda a rocha que tiver lá. De tecido,
Você vai mandar fazer um monte de cortinas para um hotel. Você virou um empresário, ok? Você não vai pegar um monte de tecido. Você vai fazer por amostra. Você vai ver um pedacinho, ó, e baseado nesse pedacinho você vai fazer com todo o que você precisa, ok? Então, o que nós trabalhamos hoje, gente? Nós trabalhamos um pouquinho a questão da estatística, da população e da amostra. Como é feito essa pesquisa? É muito interessante. Você não gostou? Eu adorei, eu achei muito legal isso. E tudo através de dados numéricos, né? A estatística é que faz a pesquisa. A população é todo mundo com uma característica que eu quero determinar e quero analisar. E a amostra é o grupo que eu vou realmente pesquisar, o pedaço que eu vou tirar e pesquisar para trabalhar em cima desses dados, porque perguntar para todo mundo, às vezes é inconveniente, é muita gente, né? Pensa uma escola de 1.500 alunos, vai fazer uma pesquisa de interesse musical, vai perguntar para os 1.500? Não, o que faz? Você pega lá um exemplo, pega 2, 3 alunos de cada sala, junta eles e pega a preferência deles. Ela dá a representação do total. Legal, né? Muito interessante e muito legal. Tome nota disso, vamos para frente, de repente vai que você encaminha nisso na tua vida, ok? E simbora para a próxima aula. Espero você lá!